Salve galera do Chimbocano, mais uma vez aqui Chimboca no 5º episódio do ChimbaCast. E hoje eu tenho uma ajuda extra aqui, meu brotherzaço Paulo Naves, 1000 anos, 20 anos já, Paulo? O tempo que a gente era um crente mais ali na linha, certinho. Nós não perdemos a raiz não, nós continuamos homens do Senhor, né? Estamos ali firme, né? Mas hoje o Paulão vai estar nos ajudando aqui, ele vai falar um pouquinho dele também. E nós vamos daqui a pouco falar para você do nosso grande entrevistado aqui. Antes de anunciar aqui meu entrevistado, queria que o Paulão fala um pouquinho de você, meu co-host hoje especial aqui, pra gente poder, fala de onde você veio, o que você tá fazendo hoje, brevemente, pra gente tocar o pau aqui e falar do nosso convidado. Eu sou basicamente um vendedor de muitos anos de mundo corporativo, na vida é isso, sou pai, gosto bastante de esporte, sou amigo desse cara aqui há mais de 20 anos, acho que deu mais de 20 anos, viu, Dani? Deu mais já, né, mano? E agradeço aí o convite, porque a conexão com nossa trouxe esse convidado, esse cara queridão aí hoje. Então, prazer estar com vocês aí, valeu galera. Vou te ajudar aí, vamos levantando umas perguntas aí. E vamos lá. Alisson Wendel. Salve galera! Nosso brother, cantor. Energia, hein? Energia! Pera! Caraca, Alisson, que prazer, irmão! Obrigado, meu querido. Boa, Alisson! Tamo junto, é nóis, meus amigos. Muito obrigado pelo convite. Paulão te trouxe aí já pra iniciar lá o Espaço Antiqua. Nossa, e a gente sempre inventando as coisas do Chimboca, né? E aí com essa... A gente começou, na verdade, no aniversário do Paulo, de 40 anos, um aniversário meio fake lá, né? Pelos 40 anos, mas com muito suor. Nossa, verdade. Com muito suor, saiu. No final a gente resenhou bastante. E aí, através daquilo lá, a gente conseguiu conhecer o Super Alisson aí. Acabou vindo tocar algumas ocasiões aqui com a gente. E acabou virando meu parceiro aí. E, claro, não podia deixar de, logo no início aqui do ChimbaCast, trazer você, conhecer um pouco mais da sua história. Então, eu queria que você falasse aqui para nossa audiência. Fala de você, meu irmão. Onde veio? Quem é você? O que come? O que faz? Essas coisas todas. Meu, mas primeiramente, agradecer muito o convite. Porra, é uma honra muito grande pra mim. Ainda mais, porra, Paulo. Agora contigo, assim, a gente tá bem estreitando nossa relação. Ah, que delícia. E é mais engraçado porque, assim, na época do Antiqua, quando você me chamou a primeira vez... Aliás, quando o Paulo me chamou a primeira vez, eu lembro. Foi muito marcante porque... O Paulo, ele tinha falado assim, cara, acabei de terminar de levar umas paradas, umas pedras, umas areias. Meu, deu tempo só de trocar de roupa e bora bater aqui o rolê. Então foi muito legal, sempre topando as loucuras desse maluco aí. É live, é tudo que for aí, a gente tá topando, graças a Deus, a gente tem uma amizade muito boa. E é isso, cara, tipo... Bom, pra quem não me conhece, pra audiência aí do ChimbaCast... eu sou o Alisson, sou um cantor, sou compositor, tenho um trabalho muito, muito longo aí com a música, já são mais de 15 anos com música, e tenho uma vida paralela aí, sou pai também, também trabalho em regime CLT, veja só, porra, é foda. Mas assim, um dia isso vai ser história e não vai ser mais uma realidade, por conta que a arte sempre toma conta aí, e nunca me abandonou, né? E a gente vai seguindo dessa forma. Que da hora, meu irmão, que da hora. E vamos lá, o que eu queria entender aqui primeiro? Sempre tem a raiz, né? E da onde saiu o Alisson, cantor, compositor? Da onde saiu? Seus pais são músicos, você viveu num ambiente de música? Da onde saiu isso, velho? Cara, fala pra mim. É muito louco isso, sabe por quê? Porque assim... minha família, ela é toda musicista, assim. Na época do meu avô era sanfoneiro, minha avó dançarina, e lá, pessoal lá do Maranhão, né? E aí, quando minha mãe, ela veio pra São Paulo, tem aquela coisa, né? Você sai do Nordeste, aí você vai viver a vida, você fala assim, vou conquistar minha vida no São Paulo. Eles falam assim, né? No São Paulo, vou conquistar minha vida lá. De onde eles eram? Maranhão. E aí, inclusive, eu vou até desmistificar aqui, exclusivo no ChimbaCast. Eu sempre conto pra todo mundo, assim, por conta que eu tenho um sotaque e tudo mais, tal, que eu venho do Nordeste, né? Sim. Mas, na verdade, eu vim do Vale. Eu nasci em São José dos Campos, mas eu tenho uma história de amor muito grande com o Maranhão, por conta que, quando eu era mais novo, a gente sempre ia, todas as férias de julho e junho, ficou de férias no colégio, a gente já ia pro Nordeste, a gente já ia pro Maranhão, e aí fazia aquele intercâmbio. Meu pai é de Tocantins. Aí a gente subia, era 8.000 quilômetros de carro, 4 dias dentro do carro, era loucura.
E aí a gente fazia esse intercâmbio desde pequeno. Então eu tenho uma relação muito gostosa assim com o Nordeste. E também por conta do forró, já vou falar sobre isso daí pra vocês. E aí minha mãe veio pra cá, pra São Paulo, pra ganhar a vida. E aí ela mexia com política no Maranhão, né? E aí o prefeito falou assim, cara, tem um amigo, produtor musical, você vai trabalhar com ele... E eu vou te mandar uma verba durante um tempo para você se mantendo, por conta que a sua mãe é super influente, você é super influente, então a gente vai te ajudar. Aí minha mãe chegou aqui em São Paulo, aí ela tocava um violão, tal, essas coisas de missa, sabe? Coisa religiosa, assim, nada mais do que isso. E aí chegou aqui em São Paulo, ela conheceu o... esqueci o nome dele. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é um produtor muito fera, assim, no ramo gospel, sabe? Ele lançou já vários artistas gospel, muito maneiro, assim. Melk, o produtor Melk. Depois vocês colocam aí. Aí ele ajudou minha mãe dando moradia e tudo mais, e aí o prefeito ia lá e bancava minha mãe com uma ajuda de custo. E aí a tarefa da minha mãe era simples. Ele dava aula para os alunos, e aí, de música, né? Dava aula de partitura, teoria musical, de instrumentos, e minha mãe corrigia essas provas. Então esse era o trampo dela. Você fazia essa aula também ou não? Não, não fiz essa aula. Seu irmão é músico também, né? Meu irmão é todo mundo. Vocês dois juntos tocando. Sim, é verdade, exatamente. Nós somos em 2. Meu irmão é 4 anos mais velho que eu. Inclusive o nome dele é John Lennon. John Lennon? Os caras não muito o irmão dele, viu? Não, o bagulho é louco, o bagulho é da hora. E aí, assim, tipo, minha mãe começou nessa vida de música, né? E aí, quando eu nasci, meu pai conheceu minha mãe, então naquela coisa de... E é engraçado que meu pai conta uma história que ele precisou de 1 mês pra decidir casar com minha mãe. Caraca. Ele conheceu ela num dia, deu um chavequinho ali, e aí minha mãe caiu no chaveco do meu pai. Na semana seguinte, eles já estavam saindo pra ficar juntos. Já foi bom nisso. E aí, já estavam morando junto, e aí 1 mês depois eu já tava na barriga da minha mãe. Era uma parada assim. Meu pai, ele conta uma história que quando eles foram morar juntos, era ela, um colchão e um apartamento. Era só isso, só. Então foi bem pesado assim a barra que eles passaram. E isso, minha mãe tinha deixado um filho no Nordeste, né? Certo. De 4 anos. E aí minha mãe trabalhando com essa questão aí de música. E aí nasci, chegou até... Aí chega eu, de fato, nessa história. E aí minha mãe tinha um violão que ela conta... Que eu não tenho hoje, né? Porque eu precisei vender e tudo mais, tal, me desfazer desse violão. Mas eu tenho lembrança que tinha uns dentinhos na borda do violão. E minha mãe dizia que era eu comendo o violão. Aí meu pai falou assim, se esse moleque come o violão, imagina ele tocando esse violão. Minha mãe eu vou falar pra minha mulher ensinar meu filho. Beleza. Olha que legal. E aí passou um tempo, minha mãe não me ensinou nada. Minha mãe, ela me deixava ouvir umas músicas ali e tal. Mas aí, beleza, porque também tem que ter um interesse, né? Se você não tiver o interesse, não vai dar em nada, né? Minha mãe também, ela foi muito gentil comigo, assim, se ele tiver interesse, ok, se não, vai seguir sua vida. Exatamente. Aí o tempo passou, eu já tinha ali meus 14 anos, aí eu conheci uma galera ali na minha rua, na época a gente morava ali na Brasilândia, em São Paulo, aqui, né, em São Paulo, na Zona Norte, e aí eu conheci uma galera, tipo assim, uma galera de rolê. Gostava de sair, enquanto o pessoal saía pra jogar bola, também fazia isso. Saía pra andar de skate, andar de bicicleta, também fazia isso. Mas também tinha um plus que era a música. E aí tinha um amigo meu chamado Jorge Donadelli, que hoje ele é o Jorge do Rojão, carreira internacional e tudo mais. Grande beijo, Jorginho. E ele é sanfoneiro, teve a criação dele dentro da igreja evangélica com um violino. Então um cara fera, músico raiz, assim, arregaça. E aí um dia a gente fazendo um som assim e tal, ele me deu uma tarefa. Os caras, você quer aprender a tocar um violão? Quero. Então você vai aprender a fazer essa forma de nota e essa forma de nota. Tocou Legião Urbana. Dizem que são 3 notas, né? Exatamente. Não, mas nem foi Legião Urbana, porque na época era o forró, né? Era o forró pé de serra, tipo Fala Mansa, essas coisas assim. E na época tava... Foi bom nisso, hein? O quê? Ele já foi bom. Remeleixo, Canto da Ema, Projeto Equilíbrio. Vixe, Canto da Ema arregaça. E aí, tipo assim, aí ele... Se bobear, o Jorginho nem sabe que é ele que foi o precursor disso. Então devo muita coisa a ele. E aí ele me deu essas 3 notas e ele deu esse desafio. Eu quero ver você tocando essas notas. E no dia seguinte já tava fazendo com perfeição. E aí meu pai olhou e falou assim, esse moleque, tem alguma coisa nesse moleque aí. Aí depois chegou um outro amigo nosso, que é o Ursão, um dreadlock até no tornozelo, também sanfoneiro.
E aí ele chegou e falou assim, cara, tenta usar o dedão pra fazer um baixo no violão, aí você puxa a mão de baixo, os dedos de baixo que sobra, e aí você faz 2 instrumentos, você faz o som de 2 instrumentos numa nota só. Aí eu, porra, foda. No dia seguinte tava fazendo igualzinho ele. Aí todo mundo falava, mano, o Alisson tem alguma coisa no Alisson aí que é diferente. Aí eu comecei a chamar a atenção da minha família, comecei a chamar a atenção dos meus amigos. E aí o rolê de jogar bola, de vai ficando de lado, e aí eu ia incentivando na música. Mas só que eu sempre fui muito preguiçoso, cara. Não, eu sempre gostei de viver a vida assim. Pra quem gosta de signo, é o aquariano nato, sabe? Que tá nem aí pra porra nenhuma, sabe? Só vai viver. Conforto. Isso, exatamente. Eu sempre fui assim. Aí o meu pai, ele falava assim, cara, você tem alguma coisa aí. Meu pai, ele sempre foi um grande incentivador meu. Aí ele olhava pra mim e falava assim, Alisson, cada nota que você aprender, eu vou te dar 5. Ô, louco. Cada nota que você aprender, você me mostrar que você tá fazendo fluido, vou te dar 5 conto. E aí aguçou, né? Aguçou, eu falei, dinheiro? O quê? Foi embora, aprendi. Meu amigo, você tá maluco? Ô, Hudson, eu vou fazer umas paradas parecidas contigo, hein, velho? Ó, se subir aquele vídeo, se editar aquele negócio... 5 de plus, hein? Não, dele faz muito tempo, agora tem que ser um 50. Olha lá, ordinário. Já passou da fase do ordinário. Não, mas eu vou te falar, 5 conto naquela época, ela era dinheiro, filho, você tá maluco? Aí o... Comprava 2 dos grandes naquela época, quê? com 5 conto. Não, o carretel de linha da corrente, ó. Com um real eu voltava com 10 pães. Era uma parada bizarra. Aí eu fui lá e ia recebendo esse incentivo do meu pai. Aí, engraçado que eu me dedicava tanto que, tipo, num dia eu aprendia 10 notas, aprendia uma música complicada. E meu pai falando, beleza, mais 10 notas, mais 5 por nota. Eu falava, caralho, mano, no final disso aqui vou estar rico. Porra, é isso, sabe? E aí eu fui aprendendo, fui pegando gosto. E aí nunca recebi esse dinheiro. Nunca vi a cor desse dinheiro. Foi incentivo. Foi incentivo. Mas Você entendeu, né, Hudson? Aí, tá vendo? Isso estava combinado. Mas só que o mais engraçado de tudo é que, por exemplo, meu pai ele sempre foi um grande incentivador da minha arte, assim, né? Então, o que ele não me deu em dinheiro físico, ele me deu em suporte. Exatamente. Então, por exemplo, eu lembro como se fosse hoje, isso me pega muito, sabe? Me arrepia de lembrar. Que uma vez eu falei assim, pai, eu quero tocar na noite. Aí ele falou, beleza, filho, o que você precisa? Eu preciso de equipamento. Aí ele foi lá, deixou quieto a situação, não falou pra minha mãe, não falou pra ninguém, pegou o 13º dele adiantado, pegou ali, sei lá, uns 15 mil reais. Paizão, hein? E comprou tudo de instrumento, cara. Eu não sabia tocar direito, eu já tinha um violão. Quantos anos você tinha? Ah, cara, eu já tinha uns 16 já. Já tinha uns 16 anos. E aí aí meu pai, eu nem sabia tocar direito e já tinha um violão de 3 mil reais. Era uma parada bizarra, assim, pra quem gosta sabe, de instrumento, era um Yamaha Silent, todo vazado, assim, um violão totalmente futurista. Não, bizarro, equipamento de som. Eu tinha uma mala de cabo, assim, tipo, bizarro. Eu falava, eu vou fazer o que com tanto cabo? Não, mas vai precisar, filho. Caixa de som caríssimo, e ele vai, é isso. E aí eu comecei minha história com a música. Só que aí, o que acontece? Eu, na escola, eu já tocava, e aí na escola eu sempre... tive assim uma influência maior no meu grupo de amigos por conta que eu sempre fui esse cara do violão. E eu jogava bola bem na época. E aí na época tinha o Grêmio de escola. E aí eu tinha um apelido forte por conta que meus olhos eram pra fora, assim, sabe? Quando eu era mais jovem, aí o pessoal me chamava de Zóio. Ô Zóio, não sei o quê. E aí ficava o Zóio do violão que jogava bola bem. Todos os pré-requisitos pra você ser popular. Claro. Então, tipo, aí eu tinha essa questão de ser o front, de liderar o rolê, de estar na rodinha da galera dos populares. Então, tipo, isso foi me dando criando um network muito grande, assim, na minha gama de amigos. Acessos, né? Me dando acessos. É isso, né? Exatamente. Acesso. Aprendi, tipo, com 16 anos o que eu aplico hoje com 30, sabe? Então, isso foi me dando certas regalias, e aí eu conheci uma galera que tocava. E aí dentro dessa galera que tocava tinha um amigo meu, Fábio Silva, tecladista. Hoje ele é renomado no mundo do reggae. E ele me apresentou essa faceta do reggae, né? O reggae brasileiro, o reggae jamaicano. E aí eu lembro que a gente morava em favela, no Brasilândia lá, uma baita comunidade. E aí a gente descia, tipo, à tarde, assim, saía da escola,
Aí não tinha nada pra fazer, o moleque ia jogar bola, aí ia lá, eu enrolava o teclado dele numa toalha da minha mãe, assim, parecia um bombom gigante, a gente descendo escadão, descendo viela pra fazer música. E aí ele me apresentou o reggae, me apaixonei pelo reggae, e aí a gente fez a nossa primeira banda, que na época chamava Lion Natty Dread. Louco. Tipo, pô, tá, tinha música própria, os caralho. E aí fui conhecendo gente, a gente montou uma banda de 8 caras. Caramba. 8 caras, e tipo assim, a gente ficava na garagem de um brother nosso lá, o Paraíba, baterista. E aí, tipo, ele morava mais fundo da favela mesmo, assim, sabe? Tipo, não tinha bar. Tudo ali na Brasilândia. Tudo na Brasilândia, não tinha asfalto na rua, assim, pra chegar. E a gente, tudo moleque, ia a pé, tipo assim, papo de, sei lá, 5 quilômetros andando a pé com um instrumento nas costas. Guitarra, cubo. Foda-se, a gente ia porque a gente queria cantar, a gente queria fazer o som. Aí a gente ensaiando, graças a esses acessos que a gente tinha, conseguimos um show. E aí era pra tocar no Paraty Bar. É um barzinho, tipo, muito fuleirinho, assim, sabe? Nossa, mas era muito fuleira. Só que tinha um palco, tinha uma estrutura de som. Então, porra, vamos fazer nosso primeiro show lá. E aí eu lembro que tinha mais gente no palco do que assistindo. Pô, era uma banda de 8 negros. Disso, né? Não como músico, mas de criar as coisas. Velho. Não, era bizarro. Aí a gente fez o show lá e tal. E aí eu lembro que pra 8 caras o nosso cachê foi R$150. Pra dividir em 8. Aí a gente pegou e falou assim, não, a gente não quer esse dinheiro, a gente vai pegar esse dinheiro de R$150 e compramos de cesta básica pra mãe do baterista lá, que não é que ele passava necessidade, mas tipo assim, porra. Tava num veneno maior. Tava num veneno maior, exatamente. Pô, graças a Deus eu nunca passei necessidade. Meus pais, eles sempre foram muito provedores. Mas a gente não... Você me falou uma vez que seu pai é empreendedor também, né? Mas agora já parou também. Já parou. Ele tinha uma padaria eu tô aqui tentando lembrar. E aí deu jazz na padaria lá também. É muito trampo. Pro cara sozinho, 4 horas da manhã até as 9 da noite, é foda. É foda. Mas aí seguindo, aí a gente foi lá e fez uma outra apresentação, também num festival de rock, que só tinha louco lá, a gente tocou 40 minutos pra nunca mais tocar lá. Foi bizarro, nossa, foi doido demais, um sol quente da porra. O festival começava às 9 horas da manhã, no meio da favela lá. Tipo o Carlinhos Brown no Rock in Rio. Jogando os nossa, mas tipo, foi muito bizarro, muito bizarro. Aí beleza. Terminamos ali a nossa apresentação, falamos assim, cara, o que dá pra fazer? Fizemos um DVD desse rolê, porque a gente levou umas câmerazinhas lá, o baterista sabia de editar vídeo, essas coisas. Aí fizemos um DVD e tem até hoje. Se bobear no YouTube, você coloca lá, Lion Natty Dread, aparece lá a gente legal, lá magrinho. Velho. E aí, beleza, decidimos parar a banda. E aí nesse show colou um cara que viu nesse nosso tecladista e viu o potencial nele, porque ele tocava teclado e assoprava escaleta, que é um teclado que você assopra. Sim. E doideira. E aí ele falou assim, vou chamar pra essa banda, pra minha banda aqui. Chamou, e hoje, tipo assim, graças a esse convite, hoje, tipo assim, as bandas de reggae internacional que vão fazer shows no Brasil, precisam do intérprete. E é ele que faz essa ponte. Que legal. Muito foda. Hoje ele é top. Fez o trampo dele. Ele fez o trampo dele. E hoje ele vive de reggae, ele, sabe, tipo, ele literalmente vive da música. Exatamente. Uma vez ele trouxe o guitarrista do The Wailers, que é a banda do Bob Marley, na minha casa. Nossa, legal. Muito louco. Ele chavecando minha mãe, pedindo café pra minha mãe, assim, sabe? Tipo, Brazilian Girls, Beautiful, sabe? Tipo, e aí, tiozão? Minha mãe, cara. Não, muito bizarro. E aí, então, tipo assim, porra, é muito bizarro o que a música faz na minha vida. E aí, passou esse tempo, aí eu cantei na igreja. E aí depois de cantar na igreja, eu descobri... Aliás, não que eu descobri, eu lembrei... Que igreja você cantou? Católica. A gente cantava nas missas e tudo mais, fazia retiro de jovens. Exatamente, fazia retiro de jovens, era muito legal. E aí mais outra via que... Eu sempre fui muito aberto a fazer amizade, sempre fui desinibido. Exatamente. Então, fazia amizade muito rápido. E aí o nicho gospel católico me trouxe também um network muito grande.